Olá, muito bom dia, meus irmãos. Na paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui iniciando mais um dia, uma nova transmissão aqui para começar o nosso dia. E hoje, depois de um tempo de oração, aí vamos à meditação na Palavra de Deus, no Salmo de número 46, um salmo para começar o nosso dia. E é bom que a gente comece nesse tempo que estamos atravessando, tempo de lutas, tempos de angústias, nós iniciarmos o nosso dia com uma meditação do salmo, da relevância que é o salmo de número 46. Então que Deus nos ajude nessa manhã para poder, ao meditar na sua santa palavra, a gente possa encontrar nela e somente nela o conforto, a paz que nós muito necessitamos para esses dias que nós estamos atravessando. Então lá vamos ao Salmo de número 46 para a nossa meditação nesta manhã. E esse salmo nos diz que Deus é. Quem Deus é para nós? Confiança em Deus para o nosso refúgio. Esse salmo foi composto e entregue ao regente do coro no templo para adorar ao Senhor, ou no tabernáculo de Deus. O salmo diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Selá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Bramam as nações, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Vinde contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus queridos irmãos e todos que nos estão acompanhando, aliás, somos todos irmãos, somos todos irmanados nesse tempo de luta, nesse tempo de angústia, estamos todos irmanados aqui em Deus e por Deus. Então, parece que o salmista conhecia os tempos muito bem, conhecia os tempos que nós estamos vivendo, e ao conhecer os tempos que nós estamos vivendo, o salmista, ele aqui vai nos afirmar: Deus é. Então, a primeira coisa é quem Deus é. Interessante é quando Deus se manifesta a Moisés, e Moisés pergunta para Deus: Deus, quando o faraó me perguntar que Deus é esse que me enviou a ele, aí Deus disse para Moisés: Moisés, diz para faraó que eu sou te enviou. Esse Deus seu chama Eu Sou, o Deus que existe por si mesmo, o Deus que não dependeu de homem para criá-lo, um Deus que não é fruto da mitologia e da imaginação humana, é um Deus que existe por ele mesmo. Os outros deuses deste mundo foram todos criados pelo homem,
mas Deus não. Deus é o Criador de todas as coisas. Então, Deus de que nós estamos falando nesta manhã, o Deus que o salmista fala nesta manhã, é o Deus que não foi criado, é o Deus que é o Criador de todas as coisas. Então, Deus é o nosso refúgio. Então, ele diz, olha, Deus é refúgio. Então, vamos ver o que o salmista identifica Deus aqui. Para aquele tempo, quem o salmista precisava que Deus fosse para ele? Ele precisava que Deus fosse para ele, primeiro, refúgio. Refúgio é um lugar para onde a gente corre quando a gente está em angústia, em problema, em dificuldade. A gente precisa refugiar-se em alguém, refugiar-se em algum lugar. Então é refúgio, aquele lugar para onde a gente corre na angústia. Mas se identificasse Deus apenas como refúgio, talvez as pessoas pudessem comparar com vários refúgios que não eram tão seguros assim, vários refúgios que fracassam, porque às vezes nós procuramos refúgio em alguém e aquela pessoa nos decepciona, às vezes nós procuramos refúgio em um lugar e aquele lugar não é seguro o suficiente. Aí o salmista diz, Deus é o meu refúgio e além de refúgio, Ele é a minha fortaleza. Agora, quando nós mencionamos fortaleza, aí nós estamos falando em um lugar com muros, um lugar protegido, um lugar com sentinelas, um lugar com exércitos ali. Eu servi algum tempo na fortaleza do 12º Regimento de Infantaria em Belo Horizonte, no meio da cidade, ali na região do Barro Preto, ali, mas o quartel ali era uma verdadeira fortaleza, que além de todo murado, em cada esquina, em cada ponto, um guarda, um sentinela, e por dentro dos muros, guardas caminhando direto ali, armados. Por fora dos muros, havia sempre soldados armados caminhando sempre ao redor do quartel, então protegendo para que qualquer ataque, ali era uma fortaleza, ali era o último lugar a que se pudesse conseguir conquistar. Porque ninguém ia querer atacar um quartel, porque um quartel é uma fortaleza. Então Deus, a figura de Deus para o salmista é isso. Ele é a fortaleza, que estando em Deus pode estar tranquilo que ninguém te alcança. O mal, ele não consegue te prejudicar, porque você está dentro da fortaleza. Para poder atacar ali, você tem que passar por cima de Deus. Porque o salmista diz, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Então é o próprio Deus que é o nosso refúgio. Então você tem que destruir Deus, atacar Deus para conseguir atingir a um daqueles que estão refugiados em Deus. Salmo 91 nos diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, era como se Deus estivesse gigantescamente fazendo uma sombra sobre nós, e dizendo, meu filho, descansa na minha sombra. Para chegar até você, para te tirar da minha sombra, precisa passar por cima de mim. Precisa primeiro me destruir, e ninguém consegue destruir Deus. Então, meus irmãos, nesse tempo agora, lembre-se, Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é socorro na hora da angústia. Porque ele diz, Deus é meu refúgio, a minha fortaleza, socorro sempre presente na hora da angústia. O que é isso, irmãos? É que na hora da angústia, quando a gente grita por socorro, não dá para esse socorro vir de uma longa distância. Quantas pessoas, às vezes, envolvidas num acidente, morrem porque chamam por socorro, mas o socorro está longe. Socorro dos bombeiros, talvez os profissionais mais confiáveis em qualquer país do mundo, em qualquer lugar do mundo, os profissionais mais confiáveis são sempre votados os profissionais bombeiros, porque eles estão ali para socorrer. Mas se o quartel deles estiver longe, se o bombeiro estiver longe, você grita por socorro, chama por socorro, mas o quartel está a 10 minutos de distância. Algumas situações, a horas de distância. O acidente foi no meio de uma estrada desértica. E aí não adianta gritar por socorro, porque ele não está presente. Existe o socorro, mas está longe, não consegue chegar a tempo. Agora, de Deus, o salmista diz, Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro sempre
presente na angústia, socorro do nosso lado, perto de nós. Deus está presente na hora da angústia, aí está Deus para atender. Gritou por socorro, Deus está perto, meu irmão. Gritou por socorro, Ele está presente, pronto. É o primeiro a chegar, é Deus. O primeiro a chegar é o socorro de Deus. Aliás, a Bíblia diz que antes da gente falar, Ele já escuta. Antes de gritarmos por socorro, Ele sabe que nós vamos gritar por socorro e já escuta o nosso grito. E a Bíblia diz, estando a palavra na nossa boca, Ele vem. A resposta vem. Ele responde. Ou seja, você começa a gritar, socorro! Antes de você dizer errou, a última sílaba, Deus já está aí. Deus já está pronto para socorrer. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro sempre presente na hora da angústia. Então, irmão, nós estamos vivendo tempos de angústia, sim. Nós estamos vivendo tempos difíceis, sim. Mas precisamos confiar inteiramente em Deus. Aí o salmista diz, olha, pelo quê? Esse pelo quê no verso 2, ele diz, Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo quê? Por causa disso, porque Ele é o nosso socorro e fortaleza, porque nós reconhecemos Deus como nosso refúgio, fortaleza e socorro, pelo que não temeremos. Então veja, quem tem Deus como refúgio, Deus como fortaleza, Deus como socorro, não precisa ter medo. Ele diz, não temeremos, ainda que a terra se mude. Olha o que está acontecendo no planeta. Parece que o salmista estava vendo os dias de hoje. A terra está mudada. O mundo está mudado. O mundo está parando. Mudou tudo na terra. Tudo se volta hoje, em qualquer país do mundo que você estiver hoje, o assunto é um só, coronavírus. Como proteger, como combater, a preocupação é uma só, coronavírus. Então mudou tudo na terra. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. Então, ainda que chegue a um ponto, ele está levando o extremo, ainda que a terra mude, a terra mudou. Ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ou seja, ainda que aconteça um terremoto terrível, e olha que eu vi isso acontecer no Nepal. Eu estava no pé do monte, o monte começou a tremer e a terra literalmente deslizar e descer, os montes se transportando. Então, um terremoto fazia o monte se transportar. Então, o salmista está ali como dizendo, ainda que eu esteja no meio de um grande terremoto, e vocês no Japão aí, vocês no Nepal aí, sabem muito bem o que é terremoto. Eu estava lá no meio do terremoto, estava no meio de terremotos no Japão, em 2011. Então, ainda que aconteça, que a terra se mude, os montes se abalem pela sua braveza, ele dá uma outra opção também, ainda que as águas rujam e se escumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Gente, eu vi tudo isso acontecer lá no Japão. Parece que o salmista já tinha visto tsunami, que diz que ainda que as águas se espumem, vem aquelas ondas terríveis para destruir tudo. Então o salmista, trocando em palavras atuais, o salmista estaria dizendo, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não vou ter medo, ainda que a terra se mude, que o comportamento do ser humano tenha que mudar por causa de alguma praga, de alguma peste que vem. Ainda que haja um terremoto abalando as montanhas, ainda que haja um tsunami levantando o mar contra nós, ele disse, eu não vou temer. Aí ele inclui aqui o verso 4, que ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então veja, parece que não há nada que inspira assim tanta paz, tanta calma, do que um rio fluindo. A gente à beira de um rio. Não é à toa que quando se pode, em lugares onde a pessoa tem este rio por perto, quando chega um feriado, e nós estamos no fim de semana de feriado aí no Japão, pessoal, Deus abençoe. Então, as pessoas querem fazer um piquenique à beira de um rio, à beira de águas.
Então, essas águas calmas inspiram paz. Então, o salmista está dizendo, olha, se tudo isso acontecer, eu corro para a margem daquele rio da paz. E a Bíblia compara o Espírito Santo como um rio a fluir. Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão, fluirão do seu interior. Ele diz, há um rio cujas correntes alegram a Deus. Há um rio que inspira a paz. Há um rio que inspira a segurança, que inspira a tranquilidade em Deus. E ele diz assim, Deus está no meio dela, Deus está no meio da sua cidade, onde corre o rio, onde corre a paz do Espírito Santo. Deus está aí no meio desta paz do Espírito Santo. E diz, por isso essa cidade onde corre a paz, este lugar onde estamos à beira deste rio, onde a paz de Deus trazida pelo Espírito Santo invade o nosso coração, turbulência de todos os lados, mas nós não estamos à beira do mar revolto, nós não estamos ao pé da montanha abalada pelo terremoto, nós estamos à beira do rio do Espírito Santo, que nos inspira a paz, que traz a paz, e a Bíblia diz, Deus está aí, pelo que não será abalada, esta pessoa não vai ser abalada. E ainda diz mais, Deus a ajudará ao romper da alva. Quando amanhecer o dia, Deus ajudará. Então mais um salmo para a gente começar o dia, esse Salmo 46. Deus ajudará ao romper da manhã. Olha Deus nos ajudando. Começou um novo dia. Começamos na paz do nosso Deus. Começamos na tranquilidade do nosso Deus. Na esperança que temos de que, ainda que haja um terremoto neste mundo, ainda que esses problemas, que essas calamidades estejam realmente trazendo uma preocupação tão grande, nós temos a paz de Deus. Deus está aí e nos ajuda ao romper da manhã. Verso 6, o salmista ainda diz mais, bramam as nações, os reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Então veja o que está acontecendo, o clamor das nações. O salmista, bramam as nações, porque hoje, irmãos, as nações estão clamando juntas, todos, levados pela mesma motivação. Brama Itália, brama França, brama Portugal, brama Brasil, brama Suécia, brama Suíça, brama os países da África, brama toda a Ásia, estão as nações clamando. A Bíblia diz que Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então esse vírus, embora tudo indica que haja implicação humana, manipulação humana, por acidente ou de propósito, por alguma forma esse vírus surge aí. Mas a Bíblia diz que é Deus levantando a sua voz. Ou seja, Deus fala através da natureza. É fácil quando a gente, no meio de uma tempestade, aquele trovão, a gente pensa, isso é Deus querendo chamar a minha atenção. O trovão é voz de Deus. Mas às vezes o vírus silencioso é Deus levantando a voz e dizendo, olha, onde está a soberba das nações? Onde estão os reis, os governantes, que se julgam os poderosos do mundo, capazes de fazer e desfazer? Onde estão os políticos que acham que mandam em tudo, são autoridades em tudo? Eles também estão sendo contaminados pelo vírus. Só esperamos que esses políticos reconheçam que é a mão de Deus, que é a voz de Deus dizendo, silenciem nações, escutem a minha voz. Meus irmãos, e quanto mais depressa nós entendermos que é a voz de Deus e pedirmos, Deus tem misericórdia, e voltarmos para buscar a misericórdia de Deus, mais depressa isso vai passar. Salmo 46, verso 6, bramam as nações, reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Irmãos, quem podia imaginar que um vírus insignificante no seu tamanho, que ninguém já prestava atenção, esse vírus já existe
Já foi identificado, acho que nos anos 60, na década de 60, esse vírus já tinha sido identificado. Então ele já está por aí. O que ele foi modificando, modificou o vírus. Agora é chamado de novo coronavírus. Novo por quê? Porque ele já existia antes. Agora ele volta diferente e surpreende a todos. E aí os reinos acabam sendo abalados por isso. Mas o verso diz assim, 7, diz o seguinte: o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja, ele abre o salmo dizendo: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí ele volta agora, antes de introduzir um selá, que agora eu vou explicar o que é o selá. Antes de introduzir o selá, ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Aí ele apresenta. A Bíblia, quando faz referência ao Senhor dos exércitos, está fazendo referência aos exércitos celestiais. E eu já no estudo sobre anjos, que estamos dando toda terça-feira, 8 horas da noite, hora dos Estados Unidos, 9 horas, hora do Japão, 9 horas da manhã, 9 da manhã, hora do Japão, 9 da noite, hora do Brasil. Então, eu falei sobre a quantidade dos anjos. Quando a Bíblia fala dos anjos de Deus, de exércitos de Deus, são exércitos em que em cada exército tem 1 milhão de anjos. Que Apocalipse nos diz isso, capítulo 5. Só que ele tem milhões de exércitos com 1 milhão de anjos em cada um. Então o que vai ser isso? Trilhões de anjos, ou seja, mais de 1000 anjos para cada habitante do planeta Terra. Aí diz o Senhor dos exércitos, é Deus com todos os seus anjos, irmãos. Deus tem um anjo para livrar cada um de vocês. Deus tem 1000 anjos para livrar a cada um de nós. Fala que o Senhor dos exércitos, esse Deus todo-poderoso. Mas às vezes quando nós pensamos num Deus tão poderoso assim, nós sentimos o quão fraco nós estamos. Quão pecadores nós somos. Quão débeis, frágeis nós somos. E aí pensamos: eu não mereço. Não é por mim que esse salmo está escrito. Aí a Bíblia diz assim: o Deus de Jacó está conosco. Por que o Deus de Jacó? Senhor dos exércitos, diz ele, é refúgio. Então pensa: opa, me refúgio naquele que comanda o mais poderoso exército do universo. Mas aí ele traz o Deus de Jacó. Sempre que a Bíblia está mencionando Jacó, Jacó teve o nome mudado para Israel. Agora, por que agora no livro de Salmos, séculos depois de Jacó ter o nome mudado para Israel, Israel foi o nome dado por Deus, porque o salmista não respeita o nome que Deus deu para Jacó e diz: o Deus de Israel está conosco, mas ele chama o Deus de Jacó, porque quando fala Jacó, está lembrando do homem falho, fraco, cheio de problemas, o homem que dependeu de Deus ajudar, socorrer, o homem que mentiu para o pai cego para tomar a bênção do seu irmão, o homem que enganou o pai cego, o homem que ludibriou seu irmão. Aí a Bíblia diz: é o Deus de Jacó, é o Deus daquele que falha, é o Deus daquele que já mentiu, é o Deus daquele que já tomou alguma coisa que não era dele, é o Deus daquele que já fracassou tantas vezes na vida. Esse Deus de quem já fracassou na vida. Salmo 46, verso 7. O salmista diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus dos fracassados. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio, o Deus dos fracassados está conosco. Ou seja, o Deus de Jacó está conosco. Então, ao mencionar o nome Jacó, o salmista está lembrando das fraquezas e dos fracassos de Jacó. De quantas vezes ele quis ser tão esperto para se dar bem na vida, mas chegou e se deu mal lá na frente. Não deu certo para ele. Olha, pode ser que você já tentou ser esperto, não deu certo para você. Mas Deus é tão misericordioso que a Bíblia diz: o Deus dos fracassados, o Deus de Jacó
Deus de quem fracassou. E aí o salmista introduz mais um selá. Eu passei pelo primeiro selá e não disse nada. Aí o salmo vem entre parênteses, selá. E às vezes o crente lê isso aí e fala, o que quer dizer isso? Para quê? Aí os que estudam um pouquinho vão descobrir que selá é uma pausa musical, uma pauta de música, na música hebraica antiga. Eles não tinham ainda os sinais modernos de hoje. Nós temos pausa de semicolcheia mínima, aliás, de começada pequenininha, pausa de semifusa, fusa, de semicolcheia, colcheia, semínima, mínima, semibreve, breve, e etc. Para quem entende de música sabe o que eu estou falando. Então, dizer o tamanho da pausa. Então, esses são termos musicais e sinais musicais que falam o tempo que é para parar. Na música hebraica, eles escreviam, então, selá, que é pausa. Então, essa pausa é o maestro, o condutor da orquestra, que ia determinar quanto tempo seria esta pausa. Então, esta pausa, ela servia de dois propósitos distintos no cântico litúrgico do culto hebraico. Uma delas era um tempo para meditação, ou seja, falava-se uma coisa tão profunda que não convinha passar para frente. Seguir o cântico. Pare um pouco para o povo meditar naquilo que está a cantar. Então veja, justamente quando falamos o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aliás, o Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio, o Deus de Jacó está conosco, não está na hora da gente parar. Então, se não fosse ficar assim monótono, eu parar de falar e ficar 5 minutos calado, só para a gente meditar. Gente, o que é isso? Que privilégio tremendo. O Senhor dos Exércitos, o Deus que comanda os exércitos celestiais, Ele é o nosso refúgio. Nós não nos refugiamos em qualquer coisa, em qualquer lugar, não. Nós nos refugiamos junto aos exércitos de anjos de Deus. Eles estão à nossa volta, acampados ao nosso redor. Então veja, esse selá é um tempo para o salmo. Não segue com o salmo, não. Não segue pregando sobre o salmo, não. Espera um pouco. Fala só sobre o Deus de Jacó, o Deus dos fracassados, sobre o Senhor dos Exércitos, o Deus que comanda os exércitos. Fala sobre este que nos guarda, que nos guia, que nos protege. É isso que a palavra está nos dizendo. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu estou sempre invertendo, né? É por causa da presença de Deus. Deus é o nosso refúgio, e o Deus que nós servimos, que nós nos refugiamos nele, Ele sabe que às vezes corremos para Ele porque fracassamos. Por isso Ele diz, é o Deus de Jacó. Lá servia também, lembre-se que era uma pausa musical. Naquele tempo não havia instrumentos com a perfeição que há hoje. Então os instrumentos desafinavam com facilidade. Então, quando punham selá, pausa para meditação, aproveitava o momento da música para meditação, os instrumentistas iam lá e acertavam o instrumento, afinavam, saiu um pouco do tom aqui, deixa eu colocar um aperto aqui. Mas mesmo considerando essa pausa instrumental aqui, a gente observa como isso funciona na nossa vida. Quando entra um selá, quando entra uma pausa para meditar em Deus, nós ao mesmo tempo afinamos a nossa vida com Deus e pedindo, meu Deus, a minha vida saiu do tom, desafinou em comparação com aquilo que tu queres que seja. Afina a minha vida. Então, selá é pausa para afinar o instrumento, para afinar a vida, para afinar os nossos conceitos. Aí o salmista segue. Então vamos prosseguir com a última parte do salmo aqui. O salmista diz, verso 8, Salmo 46, 8. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Gente, o salmista chama isso como obra de Deus. Essa desolação que está acontecendo, que os incrédulos vão dizer, é obra de um vírus. Que os que defendem a teoria da conspiração vão dizer, foram os chineses que criaram o vírus e espalharam o vírus aí pelo mundo, para poder se dar bem economicamente.
Outros vão dizer, não, é chinês com o americano. Já tem um cientista, alguém, dizendo por aí que o americano e os franceses também estavam metidos nisso aí por questão de economia global e etc, etc. Então não importa que teoria você crie, não importa qual seja a verdade humana para essa questão do vírus, mas a Bíblia diz que é Deus provocando uma desolação na terra. A terra está desolada. Eu dirigi esses dias aí, porque as atividades precisam continuar de alguma forma. A gente tem que ficar parado dentro de casa o máximo possível. Mas eu, como pastor, tenho atividades. Eu preciso atender o povo. E olha, as estradas estão desoladas, estão desertas. Estradas onde era para estar superlotada no horário de pico, acabou. Isso é no mundo inteiro. Tenho recebido notícias do Japão, estava falando ontem à noite com o Japão, para saber como estão as notícias. A irmã falou, pastor, eu estava conduzindo de Nagano para Saitama. Eu conheço bem a área lá, já dirigi muito ali. O trânsito é infernal, aquele trânsito ali. Ele disse, pastor, está um deserto, está tudo deserto. Você pode escolher por onde você quer passar. Pela autoestrada está deserto, pelas estradas vicinais, para não pagar pedágio, tem aquelas estradazinhas pequenas ali, que normalmente demora demais. Ele disse, está tudo deserto, estou vindo pelas ruas vicinais da estrada aqui, tudo deserto. Que desolação Deus tem feito na terra. É Deus, gente, não é o vírus. O vírus é só uma desculpa, uma falha humana, um erro humano, cobiça humana, seja lá como for, que esse vírus surgiu aí. É apenas uma desculpa para a mão de Deus estar sobre este planeta, a mão de Deus estar sobre as nossas vidas. Deus fez uma desolação, a terra parou agora. Que desolações tem feito na terra. E aí diz verso 9, ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Olha aqui, gente, quem podia imaginar como é que Deus faz acabar guerra no mundo? Como é que Deus faz cessar? Agora não vai ter. Agora, durante um tempo, ninguém vai ter coragem de guerrear. Acabou, irmãos. Você tem ouvido notícia de algum país em guerra agora? Tem algum país lutando um contra o outro agora? Tem armas sendo usadas contra os outros? Não, cessou. Agora a preocupação é uma guerra contra um ser microscópico. É uma guerra contra um vírus que na cabeça de um alfinete deve caber uns milhares deles. É um ser microscópico agora. É a guerra, é a batalha contra o invisível. Deus fez cessar a guerra. Esse vírus fez dar uma trégua na guerra. Agora a preocupação é com esse vírus. Então vejamos como a palavra de Deus se cumpre. A gente pensa que Deus precisa, para cessar as guerras, Deus precisa mandar descer um anjo do céu, Deus precisa provocar uma catástrofe tão grande e abalar os homens e não sei. Não, um vírus chegou e começou a atacar. Agora nem o ladrão quer roubar. Ele pensa, se eu chegar para bater a carteira dele, eu posso, ao invés de levar a carteira, levar um vírus. Então agora, cidades, ruas completamente desertas. Gente, isso ainda não é o arrebatamento da igreja. Isso ainda não é o Apocalipse. Imagina quando chegar o Apocalipse. A imprensa já está dizendo que é um cenário apocalíptico. Gente, vocês não sabem o que é o Apocalipse ainda. Mas aqui está. Deus faz cessar, quebra o arco, corta a lança. Agora parou tudo, para arco, para lança, para canhões, para aviões de guerra, para tudo. Não tem avião de guerra sobrevoando, não tem nada agora. Deus faz cessar a guerra até os confins da terra, até o lugar mais longe da terra. Está todo mundo preocupado com o vírus. E aí nós olhamos para o verso 10. Esse verso 10, olha só, a Bíblia diz assim, em parte falamos e em parte profetizamos.
O salmista vai escrevendo este Salmo 46, e Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, e ele vai falando de Deus, de repente ele vai escrever uma sentença, e parece que Deus pegou na mão dele e falou, pode deixar, essa eu escrevo, pode deixar que esse verso do Salmo eu escrevo, verso 10 eu mesmo escrevo, não é você que vai escrever. E sabe o que diz o verso 10? Verso 10, Deus toma a palavra e diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Sou exaltado sobre a terra ou na terra. Então o salmista está escrevendo o salmo. Ele está lá com a caneta na mão, escrevendo os salmos. E a hora que ele vai chegando, que ele vai escrever o verso 10, Deus toma a caneta da mão dele e diz, não, deixa que eu escrevo. Deixa que isso é comigo. É lógico que não foi assim que aconteceu. É lógico que Deus simplesmente inspirou, e o salmista neste ponto agora coloca entre aspas aqui e diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora é Deus que está falando. Eu ouvi Deus falar comigo agora, seria o que o salmista iria explicar para a gente. Se ele estivesse aqui para pedir, salmista, explica esse salmo para nós. Ele dizia, olha, eu fui escrevendo, quando eu escrevi do poder de Deus que ele faz cessar as guerras até o confim da terra e tudo, eu senti que a voz de Deus falando comigo, agora escreve, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Gente, esse tempo então é para exaltar a Deus. Este é o momento de nós exaltarmos a Deus. Esse coronavírus, esse tempo que a terra parou por causa do coronavírus, esse tempo que as nossas atividades estão limitadas e muitas delas paradas por causa do coronavírus. A Bíblia diz assim, Deus disse, foi Deus, entre aspas aqui, Deus disse, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus quer que o povo pare. Nós estamos vivendo um tempo de muita inquietude, de tanto, muito corre-corre, de muito vai para aqui, vai para ali, e preocupado com tanta coisa. Você não tem tempo de ir a uma igreja, você não tem tempo de buscar a Deus, alguém te entrega uma literatura para você ler, uma Bíblia de presente para você, e você nunca colocou a mão na Bíblia para ler. Você recebeu uma literatura falando de Deus, você não pegou para ler, porque não tem tempo. Aí Deus falou, agora aquieta, agora todo mundo vai ter tempo. Agora vão ter tempo porque eu vou ficar preso dentro de casa. Agora vão ter tempo porque eu não vou poder sair nas ruas. Agora vão ter tempo. Aquietai-vos e sabei. E cuidado com as distrações que estão sendo oferecidas. Eu falei ontem na nossa reunião de oração, preciso repetir aqui. Isso é Deus chamando a atenção para nós darmos tempo para Ele. Aí vem as empresas de internet que nunca te ofereceu nada de graça. E vem a NET te oferecer canais de televisão de graça. E vem a outra oferece internet de graça para você assistir o filme que quiser. E vem a outra te oferece HBO, Cinemax e tudo enquanto é canal de televisão com porcaria de graça. Para quê? Para você não cumprir a palavra. A Bíblia, Deus disse assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. É hora de exaltar a Deus, não é de exaltar a net, de exaltar a internet, de exaltar a televisão, a cabo de os canais de porcaria de televisão, não. É hora de nós nos prendermos à presença de Deus, é hora de nós estarmos na presença de Deus. Aqui em casa já faz tempo que a televisão não é ligada. Este ano a televisão não foi ligada ainda. E, neste momento, ainda mais, eu deixo que o meu filho monitora de lá onde ele está, da casa dele, e ele manda para mim as notícias essenciais para eu ir transmitindo aqui. Mas eu não estou na frente da televisão hora nenhuma. Pode chegar de surpresa na minha casa, você não vai encontrar aqui, nem eu nem minha esposa, na frente de televisão. É um tempo que nós devemos dar para Deus. Essa obrigatoriedade de ficar quieto dentro de casa, pega a palavra de Deus. Pessoas estão colocando mensagens engraçadas, e obviamente a gente vê essas mensagens, os amigos mandam aí, né? E uma delas é de uma pessoa dizendo, eu já não sei mais o que fazer, eu já estou sujando roupa para poder lavar de novo, só para ter o que fazer, porque eu não tenho o que fazer em casa. Uma coisa engraçada, olha, eu acho que se esse vírus não me matar, a gordura vai me matar, porque cada vez que eu escuto uma notícia ruim, eu vou e como alguma coisa, fico ansiosa e como vou comer. Então essas coisas é interessante. Mas veja, mas não vi ainda um postando
a seguinte notícia: olha, cada vez que vejo uma notícia ruim, eu corro para o joelho e vou orar mais um pouco. Eu corro para a Bíblia e vou ler mais um pouco. Olha, aproveite esse tempo. Você que nunca tomou o tempo a ler a Bíblia sistematicamente, aproveite essa época para ler a Bíblia sistematicamente. Quem sabe isso só vai passar depois que você acabar de ler a Bíblia inteirinha. Então leia 42 capítulos por dia. Vai levar mais ou menos 2, 3 horas de leitura. Em um mês você lê toda a Bíblia. Então vamos buscar a palavra, ler a palavra, viver a palavra. Deus disse: aquietai-vos e sabei. Eu vou fazer todo mundo ficar quieto, é isso que Deus está dizendo. Eu vou fazer o povo ficar quieto dentro de casa. Eu vou fazer esse povo que está correndo para um lado e para o outro, não consegue. E as pessoas não estão entrando em pânico porque não consegue ficar dentro de casa. Tem que sair para alguma coisa, para nada. Tem que ir para uma loja, tem que passear no shopping center. Agora acabou, está fechado. Aquietai-vos. E diz: sabei que o Senhor é Deus. E ele disse: eu vou ser exaltado. Gente, então enquanto você não exaltar a Deus, isso não vai passar. Exalte a Deus. Atribua a Deus todo o poder. E aí ele fecha com o verso 11. Nós vamos fechar e fazer o resumo final do Salmo para nós encerrarmos. O salmista repete o verso de número 7. Ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E a pausa final, Selá. E por que ele pôs? Se terminou, por que colocou pausa? Então, em música, terminou, a gente não precisa pôr pausa. Terminou, a gente diz: acabou. Coda final, pararana, acabou, fechou. O máximo que acontece em música é uma pausa para completar o compasso que foi quebrado, às vezes, lá no início. Então, esta pausa, se nós pegarmos uma pauta musical, uma partitura musical, e vermos uma pausa no final, só tem um motivo para uma pausa no final de uma partitura. É para completar aquilo que ficou quebrado, aquilo que terminou antes da hora. Aí completa com silêncio, com a pausa. Então a pausa aqui, na música hebraica, essa pausa final é para dizer: vamos completar aquilo que está faltando na nossa vida, aquilo que foi quebrado, aquilo que foi silenciado no final. Mas essa pausa, no cântico hebraico, quando coloca essa pausa aqui no término, está dizendo: espera, ninguém fala nada. Pregador não começa a pregar ainda. Quem vai conduzir o serviço, não faça nada ainda. Terminou-se de cantar o salmo, mas deixe o povo meditar. Dê um tempo para reflexão. Então, essa pausa é um momento de reflexão. E ele fecha com um verso que já discutimos, que é para a gente refletir nele. O Senhor dos exércitos. Senhor é aquele que manda em tudo, que dá ordem aos exércitos celestiais, aos trilhões de anjos, a 1000 anjos que estão designados para cuidar de você. Aquele anjo especificamente que a Bíblia diz que é o seu anjo em particular. Pare para pensar nisso. Quem está conosco manda os anjos. E tem pelo menos um anjo designado para cada pessoa. E além desse um anjo para cada pessoa, tem mais 1000 anjos para cada pessoa do planeta Terra. E esse Deus é o nosso refúgio. A gente refugia nele. Senhor dos exércitos, ele está conosco. O Deus de Jacó, o Deus de quem já errou, o Deus de quem já falhou, o Deus de quem já enganou seu irmão, o Deus de quem já tirou proveito, o Deus de quem já fugiu, já mentiu, o Deus de quem já fez tanta coisa errada. É isso que o salmista quer dizer quando ele diz o Deus de Jacó. Ao invés de dizer o Deus de Israel, ele diz o Deus de Jacó.
O nome dado por Deus para Jacó era Israel. Mas o salmista aqui não usa Israel. Ele diz o Deus de Jacó. Porque Jacó era o enganador, era o suplantador. Ele diz esse Deus que entende, que compreende as nossas falhas e as nossas fraquezas e que perdoa os nossos erros. Ele está conosco. Deus está conosco. Deus está com vocês aí em Portugal, meus irmãos. Deus está com vocês aí no Japão, meus irmãos. Deus está com vocês aí no Brasil, meus irmãos. Deus está com vocês aí nos vários países da África. Deus está conosco. Deus de Jacó está conosco. Irmãos, este Salmo 46, ele fala do socorro de Deus. Um salmo para tempos de angústias. Que Deus abençoe a cada um. Tenha um dia de bênção, medite nesse salmo. Arquive, guarde. Ouça durante o dia. Ouça com a família, se for o caso. Você não pode ir para a igreja. Então aproveite hoje à noite. Pegue esse vídeo, passa para a família, fala, vamos escutar esse salmo aqui. A pregação de hoje à noite vai ser esse salmo. Reúna a família, faça um culto doméstico e na hora da pregação põe esse salmo para eles. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu vou estar postando no YouTube esse salmo para ficar permanente lá, ficar fácil para você descobrir, Salmo 46. Vou estar compartilhando no Instagram, todos os meios sociais e vou estar distribuindo para a minha lista de broadcast. Se você quiser fazer parte da minha lista de broadcast, me mande por mensagem, me mande o seu número de WhatsApp e eu adiciono na minha lista de broadcast, e assim eu te mando aí. E te peço uma coisa, meu irmão, última coisa para nós encerrarmos. Assine no meu canal do YouTube. Vai lá, pega esse vídeo no YouTube, acesse qualquer vídeo no YouTube meu e põe lá inscrever-se, ou em inglês subscribe. Só que muita gente está tentando e não consegue, é porque você vai precisar. Se você não consegue, é porque você ainda não tem ou não está logado, né, numa conta do YouTube. Senão você tem que criar uma conta de YouTube com e-mail e tudo, para aí você poder assinar. E assim eu vou poder fazer ao vivo no YouTube. Você vai ver que a qualidade vai ser muito melhor ainda, tá bom? Que Deus abençoe, um bom dia a todos. Muitas mensagens surgiram aqui, mas eu não tenho como parar o estudo para ficar cumprimentando e respondendo as mensagens. Então, por favor, assine-se no meu canal do YouTube e nós vamos poder estar mais juntos nessas transmissões em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.